E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Casos de Terça. Pra quem não sabe, esse é um quadro novo aqui no meu canal, que toda terça-feira eu trago pra vocês algum caso de crime não solucionado ou histórias de serial killer, coisas sobrenaturais, tudo desse mundo. Já tem 2 vídeos aqui no meu canal, então maratonem por lá na minha playlist. E na quinta eu também trago vídeo aqui, só que são coisas mais aleatórias do dia a dia, dica de beleza, vlog, enfim. Se você não quer perder nenhum conteúdo, já se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui no canal, para você não perder nada. E aproveita e já me segue lá nas minhas redes sociais também. Eu tenho meu TikTok, Casos de Terça, que tem sempre bastante vídeo mais curtinho, falando sobre casos também. E tenho o meu Instagram, Agatha Guindani, que é mais pessoal. Lá tem coisas mais de beleza e do meu dia a dia, mas quiserem me seguir por lá também. E o caso que eu trouxe hoje pra vocês é do Ed Gein. Ele ficou muito conhecido porque ele inspirou vários personagens, como Norman Bates de Psicose, o Buffalo Bill do Silêncio dos Inocentes e um dos mais conhecidos de todos, que é o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica. Então hoje eu trouxe um vídeo completo contando a história dele pra vocês. Então vamos lá começar esse vídeo. Edward Theodore Gein, mais conhecido como Ed, ele nasceu no dia 27 de agosto de 1906 em Wisconsin, e quando ele ainda era criança, ele se mudou para uma fazenda bem isolada com sua família. A mãe dele era Augusta, ela era uma religiosa fervorosa, só que extremamente fanática, uma mulher muito autoritária. O pai dele era o George, ele era um cara que não parava em emprego nenhum, e isso acabou com que fizesse ele se tornar alcoólatra, porque ele se contava todas as frustrações dele no álcool. Então ele era um cara violento e o Ed não gostava muito dele, nem o irmão dele, que se chamava Henry, que era o seu irmão mais velho. E, consequentemente, o casamento dele e da mãe dele não era nada feliz, era bem conturbado ali na casa dele por conta dos excessos de álcool do pai dele. Só que a mãe deles jamais iria se separar, porque na época, além de não ser bem visto, ela era muito religiosa, então pra ela, casou, tem que ficar com a pessoa para sempre até a morte. Então, como a Augusta ela era uma mulher muito extremista em tudo na vida dela, a rotina das crianças era ir à escola e voltar para casa ajudar nas atividades domésticas. Ela não deixava as crianças se relacionarem com ninguém, ter amigos, brincar na rua. Ela dizia para os filhos dela que tudo que era do mundo era impuro, era horrível, era do diabo. E principalmente as mulheres, ela desprezava muito as mulheres. E ela dizia que elas eram todas prostitutas, que iam se aproveitar deles. Então ela colocou muita coisa ruim na cabeça deles. Então eles viviam nessa bolha, né? Até que em 1940, o George, que era o pai do Ed, ele veio a falecer. E foi aí que o Ed e o Henry, seu irmão, eles começaram a ter um pouco de vida social, porque eles tiveram que sair de casa, todo esse isolamento, para trabalhar, para ajudar a mãe deles, né, em casa, com a questão financeira. Então eles faziam muitos bicos pela vizinhança, de tudo quanto é tipo de atividade, desde atividade agrícola, quanto ajudar em mercearias. Inclusive o Ed foi até babá de algumas crianças. E eles eram muito bem vistos ali na vizinhança, né? Eles achavam que eram garotos trabalhadores, honestos, todo mundo gostava muito deles. Até que depois de um tempo, o Henry começou a se relacionar com uma mulher que ela era divorciada, e ele começou a ter uma visão bem diferente da mãe deles. Ele percebeu que a mãe dele, infelizmente, ela era muito fanática, poderia ser algo relacionado à criação dela também, mas que as coisas não eram bem do jeito que ela falava. As pessoas não eram tão ruins quanto ela dizia, né? Então ele desabafava com o Ed e falava: olha, Ed, você tem que prestar atenção, a nossa mãe não é realmente isso que ela tá dizendo, ela não é essa pessoa santa que ela diz ser, ela tá colocando isso na nossa cabeça, baseado na religião dela e no extremismo dela, mas existem muitas pessoas legais pra gente fazer amizade, pra gente se relacionar. Então ele falava muito mal da mãe dele pro Ed, só que o Ed não gostava disso, porque o Ed, ele era uma criança, uma pessoa que cresceu idolatrando muito a mãe dele, ele amava muito ela e ele achava que tudo que ela falasse
era amém, era verdadeiro e ele tinha que seguir tudo que a mãe dele falava. Então o Ed não gostava muito desse lado ali do Henry. E a Augusta, ela tirava algumas horas por dia pra falar, né, sobre a palavra ali da Bíblia pra eles, só que ela dava muita ênfase no Antigo Testamento e nas partes que falavam de mortes e de castigos divinos, pra realmente colocar medo nos filhos e pra eles não correr risco de deles se envolverem com pessoas erradas ou caírem na tentação da bebida, como foi com o George, né, o falecido pai deles. Então ela não queria isso pra eles. Ela era uma mãe que ela queria ser protetora, só que ela era muito extrema, né? Até que, em maio de 1944, aconteceu um incêndio na vegetação da fazenda deles. Então, eles chamaram um bombeiro para ajudar a controlar o fogo. Só que o Henry, ele tinha sumido. E quando eles confrontaram o Ed, ele comentou que eles tinham se separado para pedir ajuda e apagar o incêndio. E o Henry tinha sumido. Então, a polícia começou a procurar o Henry. Poucas horas depois, eles acabaram achando o corpo dele, infelizmente já sem vida. E ele estava de bruços. Na autópsia, eles concluíram que ele tinha, parece que algum tipo de lesão na cabeça. Existem algumas versões sobre isso, eu não sei ao certo, mas parece que ele tinha uma lesão na cabeça, mas eles consideraram que tinha sido algum ataque cardíaco, algo do tipo, porque não tinham queimaduras, então não teria sido em relação ao incêndio. Mas alguns anos depois, eles perceberam que poderia ter sido o Ed que fez isso com o irmão dele, né? Matou ele, abandonou o corpo e depois colocou fogo na fazenda ali pra despistar meio do crime que ele tinha cometido. Mas nada disso foi realmente comprovado, né? Mas é uma teoria muito forte. Até porque quando eles acharam o corpo do Henry, ele já tinha morrido há algumas horas, né? Então não tinha acontecido naquele momento. E depois dessa morte do irmão dele, o Ed, ele acabou se isolando mais ainda e ficando muito mais apegado na mãe dele. E, inclusive, um pouco depois desse incêndio, né, e da morte do irmão dele, a Augusta, ela acabou sofrendo alguns AVCs e ela ficou com algumas limitações, mas isso não impedia ela de fazer algumas confusões. Ela ia, às vezes, em alguns vizinhos, e se ela via alguma mulher, ela batia a boca, ela gritava, ela xingava de tudo que é tipo. Realmente, ela tinha um desprezo muito grande por mulheres. Ela era uma pessoa que julgava demais. E um tempo depois, infelizmente, ela faleceu, e aí acabou completamente com o emocional do Ed. Ele ficou totalmente sem chão, a mãe dele era tudo pra ele, era a referência que ele tinha. Então ele ficou bem isolado, ele começou a ter comportamentos muito estranhos. Os vizinhos reportaram, né, algumas coisas que eles tinham percebido, mas pra eles isso tudo se dava por conta de todos os traumas que o Ed teve, das perdas que ele teve, né? Perdeu o pai, o irmão, a mãe, tava muito sozinho. Então pra vizinhança ele era só o velho Ed. Só que além disso, né, que os vizinhos não tinham visto, é que o Ed, ele começou a consumir muitos conteúdos de experimento nazista, de anatomia feminina, cultos noturnos bem macabros, e ele passou a visitar constantemente o cemitério, alegando que era por conta desses experimentos que ele queria fazer. Então ele tinha um amigo, que era o Gus, que eu acho que também não tinha uma sanidade mental muito boa, e ele convenceu esse amigo aí até o cemitério também, para que eles pegassem corpos de mulheres que tinham recém sido sepultadas, para remover esses corpos e roubar eles. O Gus, ele ajudou, mas pro Gus era só isso, e ele achava que só estava ajudando o Ed a roubar esses corpos. Só que ele não imaginava que o Ed levava essas mulheres, né, ali que já estavam mortas, pra casa dele e arrancava a pele delas e guardava como souvenir. Então ele começou a acumular peles, né, dessas mulheres, algumas partes do corpo também e órgãos. E um detalhe é que todas essas mulheres, elas tinham semelhança com a mãe do Ed. Então ele realmente queria reviver essa lembrança da mãe dele, e essa foi a forma que ele encontrou. Os vizinhos, eles começaram a perceber que o Ed, ele tava muito sujo, muito mal cuidado e com mau cheiro, mas eles achavam, como ele era um cara solitário e ficava na casa dele o dia todo sozinho, era meio que normal. Então ninguém foi ver o que estava acontecendo com ele, se ele precisava de alguma ajuda. E um detalhe também do Ed é que na casa dele, o quarto da mãe dele era impecável, ele deixou do jeito que ela tinha deixado antes de morrer. As roupas dela, ele não se desfez de nenhum pertence dela.
e era algo que ele cuidava como se fosse um santuário. Mas o restante da casa era extremamente sujo, tinha muito lixo, muita comida estragada, muita caixa empilhada. Era uma casa horrível e mal cuidada. Até que em 1954, acredita-se que o Ed fez a sua primeira vítima, que foi Mary Hogan. Ela era dona de uma taberna e ela tinha sido dada como desaparecida do seu local de trabalho. E eles tinham até encontrado sangue no local, mas eles não descobriram nada, não foram adiante com essa investigação. E o que aconteceu foi que o Ed, ele tinha matado a Mary com um tiro na cabeça e ele levou o corpo dela até a casa dele e ele removeu toda a sua pele para confeccionar objetos domésticos e ele também separava algumas partes dos órgãos para se alimentar. Depois disso, não se sabe se tiveram mais vítimas depois da Mary ou se era tudo que ele pegava no cemitério, então relacionado a isso não se sabe. Até que em novembro de 1957, isso tudo ia ser descoberto. Berenice Worden, ela era dona de uma loja de ferragens e ela era mãe do vice-xerife Frank e ela tinha desaparecido. Então o Frank e o xerife local, eles começaram a investigar esse caso e acabaram encontrando sangue no chão. Então eles decidiram pegar os registros da loja para ver quem tinha sido o último cliente e tinha sido o Ed. Então os dois eles foram procurar o Ed, eles encontraram ele em um lugar ali próximo e confrontaram ele para saber se ele tinha visto alguma coisa em comum. Só que o Ed acabou se entregando sem querer. Ele simplesmente falou: "Eu não tenho nada a ver com a morte de Berenice Worden". Então ele praticamente confessou, né? Porque ninguém tinha falado que ela tinha morrido. Então foi praticamente uma confissão, porque eles não tinham ainda anunciado o desaparecimento dela. Ele só queria saber se o Ed tinha visto algo estranho, mas ele praticamente confessou. Só que quando eles chegaram na casa do Ed, o que eles viram foi uma cena de filme de terror. A Berenice, ela estava pendurada pelos tornozelos em ganchos tipo de açougue, com as mãos amarradas, e ela tinha sido decapitada. Inclusive, ele ganhou esse apelido açougueira de Plainfield por causa do jeito, né, que tinham encontrado o corpo da Berenice. O coração dela estava num prato em cima da mesa de jantar. Ela também estava sem intestino e algumas outras partes dos órgãos dela. E algumas das partes estavam dentro de uma panela prontos para serem cozidos. Só que não acaba por aí. Depois dessa cena simplesmente terrível que a polícia encontrou, eles foram olhar o restante da casa e eles encontraram cada vez mais coisas piores pela casa, né? Então, eles encontraram muitos móveis que o Ed tinha feito com peles e outros pedaços humanos. Tinha desde abajur, crânios, enfim, muita coisa mesmo. Ele tinha feito até uma camisa com pele humana e mamas pra se transformar na sua mãe. Ele usava as roupas dela, se deitava na sua cama. E da lista de tudo isso que eles encontraram, tinha cadeira, pulseira, poltrona, terno, bolsa, bainha de faca, camisa, abajur, sutiã, tudo feito de pele humana. Tinha um cinto feito de mamilo, muitos crânios enfeitando a sua cama com vela dentro. E alguns dos crânios ele usava como tigela para tomar sopa dentro. Enfim, gente, eles encontraram muita coisa mesmo. E as cenas eram tão fortes que os policiais eles passaram mal e saíram da casa, vomitaram, enfim. E rapidamente essa notícia se espalhou pela vizinhança e pela imprensa. Então muitos curiosos foram até o local, tentar olhar na janela, tentar ver alguma coisa, porque aquilo tudo que estava acontecendo era surreal. E os vizinhos não acreditavam que o Ed tinha sido capaz de tanta atrocidade. Então, em 21 de novembro de 1957, aconteceu o primeiro julgamento do Ed e ele tentou alegar inocência por insanidade e foi constatado que ele sofria de esquizofrenia, então ele não pôde ser julgado pelas atitudes dele e eles mandaram ele até um hospital que era uma central de criminosos insanos e ele ficou por lá por 11 anos. Até que dia 7 de novembro de 1968, a equipe do hospital considerou ele mentalmente estável, então ele voltou a julgamento e foi considerado culpado. Só que houve muita discussão com especialistas, então eles chegaram a uma conclusão que ele deveria ser considerado inocente por insanidade. Então ele foi para um hospital psiquiátrico e ele permaneceu lá até o dia da sua morte, que foi no dia 26 de julho de 1984. E falam que ele era um paciente modelo, tirando as mulheres, as enfermeiras, elas falavam que ele olhava com um olhar muito fixo para elas, de muito julgamento, e que elas tinham um pouco de medo desse olhar dele. Esse caso ele ficou muito conhecido, é muito conhecido até hoje. Então esse foi o nosso caso de terça.
de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem muito o que vocês acharam. Deem um joinha pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se vocês tiverem mais algum comentário, dúvida ou sugestão de vídeo para eu trazer aqui, vão deixando nos comentários que eu vou lendo tudo aqui. E um beijo e até o próximo vídeo aqui desse canal.